40 anos. 40 anos de espera. 40 anos de preparação. Agora chegou o momento. Josué, Moisés está morto. Agora tu guiarás o meu povo. Levanta-te, esforça-te e sê corajoso, porque onde pisares, essa terra será tua. Mas Canaã não estava vazia. Havia muralhas impenetráveis, exércitos prontos para a guerra. E à frente de Israel, um homem que precisava confiar apenas em Deus. Será que estou realmente pronto para isto? Mas antes da batalha, antes de erguer a espada, Deus apareceu. Estás do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? Não estou do teu lado, nem do inimigo. Eu estou com o Senhor. A guerra estava prestes a começar. O destino de uma nação estava em jogo. Mas nem todas as vitórias trariam glória. Nem todas as batalhas seriam triunfos. Porque até os corajosos podem duvidar. Senhor, por que nos abandonaste? Israel pecou. Até que o pecado seja purgado, não podereis vencer. Mas quando tudo parecia perdido, Deus fez o impensável. O sol parou. Esta é a história de uma promessa cumprida, de uma conquista impossível, de um Deus que nunca falha. Josué, o filme. O deserto havia ficado para trás. Durante 40 anos, Israel vagueou sem rumo. Seus pais morreram sem ver a promessa, porque quando Deus falou no Sinai, eles não creram. Mas agora, uma nova geração se levantava. Já não eram escravos do Egito, eram um exército, pronto para tomar a terra que Deus lhes havia prometido. E à frente deles, um homem. Não um profeta como Moisés, não um rei como Davi, mas um guerreiro, Josué, filho de Num, do alto do Monte Nebo. Moisés contemplou a terra prometida. Deus permitiu que a visse com seus olhos, mas não que entrasse nela. Era o fim de sua jornada. E naquele monte, Deus o chamou para casa. O povo chorou sua morte, mas o luto não durou muito, porque a missão não havia terminado, e Deus levantou um novo líder. Josué, meu servo Moisés está morto. Agora levanta-te, guia este povo à terra que lhes prometi. Cada lugar onde pisar o teu pé será teu. Ninguém poderá resistir-te, pois assim como estive com Moisés, estarei contigo. Esforça-te e sê corajoso. Não te desvies da minha lei. Medita nela dia e noite, pois se assim fizeres, serás bem-sucedido em tudo o que empreenderes. Josué ouviu a voz de Deus, e seu coração se encheu de força. Ele esperara por esse momento a vida toda. Servira a Moisés como seu auxiliar. Vira os milagres do Egito. Fora um dos 2 espiões que creram. E agora era sua hora. Ele se levantou, reuniu os líderes de Israel e declarou: Chegou a hora! Deus nos entregou esta terra. Preparai provisões, porque em 3 dias atravessaremos o Jordão. Entre os líderes, um avançou. Era Calebe, filho de Jefoné, um ancião, mas com o espírito de um jovem. Lutara ao lado de Josué no Egito. Acreditara na promessa quando outros duvidaram. Vira toda a sua geração morrer no deserto, mas ele ainda estava de pé, porque Deus lhe prometera vida, para ver com seus próprios olhos a terra prometida. Então Calebe falou e disse: 40 anos atrás, Josué, só tu e eu acreditamos na promessa.
Os outros morreram, mas Deus nos sustentou. E hoje nos cabe lutar pelo que é nosso. É verdade, Caleb. Nós vimos a terra. E agora, vamos tomá-la. Mas antes da conquista, precisavam conhecer o inimigo. Josué enviou 2 espias à cidade mais fortificada de Canaã, Jericó, muralhas mais altas que qualquer fortaleza, guardas vigiando dia e noite, um rei disposto a resistir. Mas dentro de Jericó havia medo. O povo ouvira falar de Israel, sabiam o que o seu Deus fizera no Egito, e sabiam que em breve os israelitas estariam às suas portas. Os espias entraram em silêncio, mas os guardas descobriram sua presença e foram perseguidos, até que encontraram refúgio na casa de uma mulher. Seu nome era Raabe, uma mulher de má reputação, mas com um coração cheio de fé. Ela os escondeu, e quando os guardas se foram, falou-lhes: Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. O terror de vós caiu sobre nós. Desde o Egito, ouvimos como o vosso Deus abriu o Mar Vermelho, como destruístes os reis do outro lado do Jordão. Os nossos corações se derreteram. Por isso, eu vos imploro, salvai-me a mim e a minha família quando tomardes a cidade. Entonces uno de los espías le respondió: Raabe, por que tiveste fé? Quando Deus entregar esta cidade em nossas mãos, tu e a tua família vivereis. Deixa um cordão vermelho pendurado na tua janela, e ninguém vos tocará. Os espias escaparam pela muralha, e ao chegarem ao acampamento, deram seu relatório a Josué. O povo de Jericó está aterrorizado. Deus já entregou a cidade em nossas mãos. Então chegou a hora. Preparamo-nos para cruzar o Jordão e conquistar a terra. O dia chegou. Israel reuniu-se à margem do Jordão. O rio estava transbordando, impossível de atravessar, mas Deus deu instruções. Que os sacerdotes levem a arca da aliança e marchem à frente do povo. Quando seus pés tocarem as águas, o Jordão se deterá. Israel cruzara o Jordão, o rio, que antes era uma barreira intransponível, agora ficara para trás. Não havia volta. À frente deles, Jericó, as muralhas mais impenetráveis de Canaã, o primeiro obstáculo da conquista. Mas antes de erguer a espada, antes de gritar ordens de ataque, Deus ordenou algo inesperado. Josué afastou-se para orar. Travessia do Jordão fora um milagre, mas agora vinha o verdadeiro teste. Jericó os aguardava, com seus portões fechados. Os soldados israelitas preparavam-se para a batalha. Josué, antes de conquistares a terra, deves consagrar o meu povo. Circuncidai todos os homens, porque esta geração ainda não selou a minha aliança, e até que o façam, não poderão reclamar o que é seu. Josué respondeu com surpresa: Senhor, mas se nos enfraquecermos agora, poderemos ser atacados. Confia em mim, Josué, porque não vencerás pela espada, mas pela minha mão. Josué obedeceu, e ao pé da colina, perto do Jordão, Israel parou. Cada homem, desde o mais jovem até o mais velho, foi circuncidado. Um ato de obediência, um ato de consagração, um ato que lhes lembrava que eram o povo de Deus. Por dias, os guerreiros não puderam se mover. Estavam feridos, vulneráveis. Se Jericó atacasse, seria o fim. Mas Jericó não atacou, porque o terror do Senhor havia caído sobre a cidade. E naquele lugar, Deus renovou sua aliança com Israel, porque até aquele dia o povo ainda carregava a vergonha do Egito. Mas a partir daquele dia eram livres
Então Deus declarou: Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Agora sois um povo santo. Este lugar se chamará Gilgal, porque aqui tirei de vocês o seu opróbrio. Naquela noite, o povo celebrou a Páscoa, a primeira Páscoa na terra prometida. Pela primeira vez em 40 anos, não comeram maná, tomaram trigo de Canaã, colheram frutos do vale, porque, a partir daquele dia, Deus não enviaria mais maná. Agora, Israel se alimentaria da terra que ele lhes prometera. O passado ficara para trás. Era hora de avançar. Era a hora da batalha. Mas antes que Josué desse a ordem de marchar, ele se encontrou com uma figura misteriosa. Era noite. Josué saiu sozinho, em silêncio. De uma colina, observou Jericó. As muralhas erguiam-se como gigantes adormecidos. Sentinelas patrulhavam as torres. A cidade parecia inexpugnável. Josué franziu a testa. Sua mente analisava estratégias, mas em seu coração havia perguntas. Será que realmente poderiam domar Jericó? Como conquistariam uma cidade assim? E então, ele viu algo. A poucos metros, estava um homem, alto, vestido com uma armadura resplandecente, espada em punho. Josué imediatamente empunhou sua própria arma. Aproximou-se com cautela e, com voz firme, perguntou: Estás do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? O estranho homem respondeu: Não estou do teu lado, nem do inimigo. Eu estou com o Senhor. Sou o comandante do exército de Deus. Josué parou. Sentiu uma força invisível sobre ele. Suas mãos tremeram, porque ele entendeu. Aquele não era um simples soldado. Era um ser celestial, um mensageiro de Deus. E naquele momento, Josué fez a única coisa que podia fazer. Caiu de joelhos e disse: Senhor meu, que ordena o meu Deus ao teu servo? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. Josué obedeceu imediatamente. Descalço, com o rosto inclinado ao chão, escutou atentamente. Naquele instante, compreendeu. Aquela guerra não se venceria com espadas ou estratégias humanas. A conquista de Canaã não dependia da força dos homens, mas da vontade divina. Levanta-te, Josué. O Senhor já entregou Jericó em tuas mãos, mas não a tomarás com força nem com armas. Tomá-la-ás com obediência. Marcharás, e quando chegar o momento, os muros cairão, porque esta batalha não é tua, é do Senhor. Josué ergueu o olhar, mas o comandante já não estava lá. Restavam apenas as estrelas cintilantes no céu, o vento quente do deserto e, no fundo do seu coração, uma certeza renovada. Aquela não era sua guerra, era a guerra de Deus. Com determinação no olhar, Josué levantou-se e voltou ao acampamento. Agora ele sabia exatamente o que fazer. Josué reuniu os capitães de Israel. Seus olhos brilhavam com uma convicção inabalável. Ele conhecia o plano, mas quando o explicou, os guerreiros ficaram em silêncio, perplexos. Senhor, marchar em silêncio ao redor da cidade, sem atacar, sem lanças ou arietes. Senhor, os soldados de Jericó vão rir de nós. Vão pensar que somos covardes. Josué, com voz firme e cheia de autoridade, respondeu: Este não é nosso plano, é o plano de Deus. Nós obedeceremos, e Ele fará cair esses muros. E assim começou a marcha. Ao amanhecer, os sacerdotes levantaram a Arca da Aliança. O som das trombetas ecoou no ar, e o exército de Israel avançou para Jericó. Em silêncio total, cercaram a cidade. Das muralhas, os cananeus observavam com uma mistura de confusão e terror. Alguns zombavam, outros sentiam um medo inexplicável. Nunca tinham visto um exército agir daquela forma.
Os israelitas não proferiram uma só palavra. Deram uma volta ao redor da cidade e voltaram ao acampamento. Por 6 dias, repetiram o mesmo ritual: marchar, calar e esperar. Até que chegou o 7º dia, o sol surgiu no horizonte e o povo preparou-se. Desta vez, não dariam uma volta, dariam 7. Os sacerdotes tocaram as trombetas com força e a Arca da Aliança avançou à frente do exército. Nas muralhas, os soldados de Jericó já não zombavam. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo eco dos chofares que reverberava pela cidade. E quando completaram a 7ª volta, Josué deu a ordem: Agora, gritai, porque o Senhor nos entregou a cidade. E então, Israel gritou. Um estrondo encheu o ar, e naquele instante, as muralhas de Jericó começaram a tremer. Racharam, desmoronaram, e em questão de segundos, Jericó caiu. As portas se abriram e o exército de Israel invadiu a cidade. Mas no meio do juízo, Deus lembrou-se da sua misericórdia, porque na muralha destruída havia uma casa ainda de pé, a casa de Raabe, e em sua janela pendurava o cordão vermelho, o símbolo de sua fé. Os espias a encontraram e a levaram em segurança com toda a sua família. E assim, a mulher que antes era desprezada por seu povo tornou-se parte do povo de Deus. Raabe seria lembrada na história. Até mesmo séculos depois de sua linhagem, nasceria o Messias. Narrador: Tom Sombrio. Josué parou entre as ruínas da cidade. Chamas subiam ao céu. As ruas jaziam em cinzas. Então, Josué fez uma declaração, um aviso para o futuro. Maldito seja o homem que reconstruir esta cidade. Com a vida de seu filho mais velho, porá os alicerces. E com a vida de seu filho mais novo, levantará seus portões. E assim, Jericó foi apagada do mapa. Ninguém ousou reconstruí-la, até séculos depois, quando um homem ignorou esta maldição e pagou o preço com a vida de seus filhos, porque o que Deus declara permanece para sempre. A vitória em Jericó fortaleceu Israel. Josué ordenou que avançassem para Ai, uma cidade pequena, fácil de conquistar. Os espias relataram: Senhor, não precisamos de todo o exército. Ai é insignificante, bastarão 3.000 homens. Então marchai e tomai a cidade. Mas quando os israelitas atacaram, os cananeus os rechaçaram, derrotaram Israel e mataram 36 homens. O exército fugiu em desordem. Josué caiu de joelhos e clamou: Senhor, por que nos abandonaste? Deste-nos esta terra, e agora nossos inimigos nos esmagam. Israel pecou. Alguém entre vós roubou o que é meu. Enquanto o pecado não for eliminado, não podereis vencer. Deus apontou o culpado, Acã. Ele havia tomado ouro e um manto babilônico de Jericó. Escondeu-os sob sua tenda, pensando que ninguém veria. Mas Deus vira tudo. Josué o confrontou. Acã, confessa diante do Senhor o que fizeste. Pequei contra o Senhor. Vi um manto da Babilônia, ouro e prata, e os tomei. Estão escondidos em minha tenda. O povo chorou por seu pecado, mas Deus não podia tolerar corrupção em seu povo. Acã foi executado. O pecado foi purgado, e só então Israel pôde continuar sua conquista. Josué entendeu a lição. Israel não vencia por sua força, nem por seu número. Vencia quando obedecia a Deus, e quando se afastavam do pecado, o Senhor lutava por eles. Josué reuniu seus capitães. Desta vez, eles não confiariam em sua própria força, esperariam a estratégia de Deus, e Deus falou a Josué: Não temas, Josué, porque desta vez eu te darei a vitória. Coloca uma emboscada atrás da cidade. Faz o inimigo acreditar que estás fugindo, e quando saírem,
atacai por trás. Josué obedeceu. Dividiu o exército em 2 grupos. Um se escondeu atrás da cidade, o outro se apresentou diante dos muros de Ai. Os cananeus lembravam-se de sua vitória anterior. Riram. Pensaram que Israel fugiria novamente, mas quando perseguiram Josué, o outro exército atacou a cidade por trás. Ai foi consumida pelo fogo, e o povo de Deus alcançou a vitória, porque desta vez Deus estava com eles. Mas nem todos os inimigos usavam a espada. Alguns usavam um engano. Em Canaã vivia um povo chamado os Gibeonitas. Eles viram o que Israel fez a Jericó e Ai e souberam que não poderiam vencer na batalha. Então decidiram enganar Josué. Mostram-se os gibeonitas sujando suas roupas, desgastando suas sandálias e carregando sacos com pão mofado. Pegaram roupas velhas, pão mofado, vasilhas rachadas e foram ao acampamento de Israel, fingindo ser um povo distante. Quando chegaram diante de Josué, falaram com humildade. Viemos de uma terra muito distante e ouvimos sobre o poder do vosso Deus. Sabemos que ele vos deu esta terra. Por favor, fazei um pacto conosco. Josué olhou suas roupas, olhou seu pão seco e pensou: estes não podem ser cananeus. Mas não consultou a Deus, não pediu direção ao Senhor. Tomou uma decisão por conta própria e fez com eles um pacto de paz. Mas 3 dias depois, descobriu a verdade. Os gibeonitas não eram estrangeiros, eram cananeus. Então Josué exclamou furioso: Vós nos enganastes. Decidistes mentir em vez de vos renderdes a Deus? Senhor, temíamos por nossas vidas. Sabíamos que não poderíamos resistir. Então encontramos outra maneira de viver. De agora em diante, sereis servos de Israel. Cortareis lenha, carregareis água para o altar de Deus. Os gibeonitas sobreviveram, mas seu engano trouxe graves consequências, porque os reis de Canaã foram testemunhas do pacto. Viram como Gibeão se rendeu a Israel e tomaram uma decisão. Gibeão nos traiu, aliaram-se a Israel. Se não os destruirmos, toda Canaã cairá. 5 reis se uniram, os exércitos se levantaram, milhares de soldados marcharam contra Gibeão. Os gibeonitas estavam cercados, não tinham escapatória. Então enviaram uma mensagem desesperada a Josué. Não nos abandones, Josué. Tu fizeste um pacto conosco. Se não vieres, seremos destruídos. Marcharemos toda a noite amanhã. Deus nos dará a vitória. Israel marchou sem descanso, avançaram na escuridão e, ao amanhecer, atacaram os 5 exércitos. Os inimigos foram pegos de surpresa, mas enquanto fugiam, Deus interveio. Hoje destruirei vossos inimigos. E do céu caiu uma chuva de granizo gigante. As pedras destruíram mais soldados inimigos do que Israel matou com a espada, porque esta batalha não era apenas de Josué, era do Senhor. Mas o sol começava a descer, os inimigos se dispersavam. Josué sabia que se a noite caísse, muitos escapariam. Então levantou sua mão e clamou aos céus: Sol, detente sobre Gibeão. Lua, para no vale de Ajalon. E pela primeira vez na história, o sol parou, a lua não avançou, porque Deus ouviu a voz de um homem, e a batalha continuou até que Israel obteve a vitória. Os reis fugiram para uma caverna, esconderam-se nas trevas, mas não havia para onde escapar. Josué os capturou e, diante de seu exército, os executou, porque Canaã estava destinada ao juízo. Os reis de Canaã foram derrotados, as cidades fortificadas caíram, os exércitos inimigos foram dispersos. Mas a guerra ainda não havia terminado, porque Canaã era vasta
e ainda restavam muitas terras por conquistar. Josué não descansaria até que cada tribo recebesse sua herança. Josué continuou a guerra. Primeiro conquistou o sul, depois marchou para o norte. Cada cidade, cada reino, caiu diante da espada de Israel. Não descansaremos. Cada tribo receberá sua terra. Deus nos-la entregou e devemos tomá-la. Um após outro, os reis foram destruídos, desde Hebron até Debir, desde Betel até Laquis, desde Azor até Sidom. No total, Josué derrotou 31 reis, e quando a última fortaleza caiu em ruínas, a guerra terminou. Israel possuía a terra, mas agora deviam dividi-la. Os anciãos de Israel reuniram-se em Gilgal. Era hora de repartir a terra. E então, um homem adiantou-se, um guerreiro, um ancião, um dos poucos sobreviventes da geração do Êxodo, Caleb, filho de Jefoné. Josué, tu e eu estivemos lá, quando Moisés enviou os 12 espias. Só tu e eu cremos na promessa. Nossos irmãos duvidaram, mas nós confiamos em Deus. E agora, olha, tenho 85 anos, mas ainda tenho forças para a batalha. Então, dá-me a terra que Deus me prometeu. Dá-me Hebron, e com a ajuda do Senhor, expulsarei os gigantes que a habitam. Josué olhou para seu velho amigo. Lembrou-se dos dias no Egito, dos anos no deserto, de como, há mais de 40 anos, só eles dois haviam confiado na promessa, e com um sorriso, entregou-lhe a terra. Hebron é tua, Caleb. Vai e conquista o que Deus te deu. E Caleb, com 85 anos, marchou para a batalha, derrotou os gigantes, tomou Hebron, e sua descendência possuiu a terra para sempre, porque a fé sempre é recompensada. Mas nem todas as reivindicações foram pacíficas. Algumas tribos reclamaram. Se sois numerosos, tomai os montes, destruí os cananeus que restam. Deus vos deu a vitória. Ide e lutai por vossa herança. Assim, tribo por tribo, Israel recebeu sua porção, desde Judá no sul até Dan e Naftali no norte. Cada tribo tomou posse de sua herança, mas nem todas expulsaram os cananeus. Algumas deixaram os inimigos viver entre elas, e embora a guerra tivesse terminado, as sementes do conflito ainda estavam plantadas, mas não houve apenas guerra, houve também justiça. Deus ordenou a Josué designar cidades de refúgio, cidades onde um homem que matasse outro por acidente pudesse fugir, e assim ser julgado com justiça, porque Deus não é um Deus de guerra, mas um Deus de misericórdia. Os anos passaram, Josué envelheceu, havia lutado suas batalhas, havia liderado Israel, e agora era hora de partir. Mas antes de morrer, reuniu toda a nação. Ouvi, ó Israel, Deus vos deu esta terra, livrou-vos de vossos inimigos, mas vos advirto, se vos afastardes dele, se servirdes aos deuses destas nações, o mal virá sobre vós. Portanto, hoje, escolhei a quem servireis. Quanto a mim, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Josué morreu aos 110 anos. Foi enterrado na terra que Deus lhe prometera. E com ele terminou uma era. Mas a história de Israel apenas começava. Pois embora houvesse paz agora, as tribos em breve se esqueceriam de Deus. E na próxima geração, quando não houvesse rei em Israel, cada um faria o que bem entendesse. E assim começaria a era dos juízes. Se você chegou até aqui, obrigado. Josué nos ensinou que a fidelidade a Deus traz vitória, que a obediência abre portas e que cada promessa de Deus se cumpre. Para continuarmos trazendo mais filmes bíblicos, apoie este conteúdo, curta,
compartilhe e se inscreva, porque em breve estrearemos Juízes, o filme, a história dos heróis que Deus levantou quando Israel esqueceu sua aliança. Não perca! E se você ainda não viu os filmes anteriores, recomendamos Gênesis, o início de tudo, Moisés e o Êxodo, a história de como começou a nação de Israel. Se já os viu, aqui estão mais 2 opções. Esther, a rainha corajosa, história da mulher que salvou seu povo. Daniel, fé nos impérios, o profeta que enfrentou reinos com sua fé. Escolha um e continue explorando conosco as maravilhas da palavra de Deus. Nos vemos no próximo lançamento. Que Deus te abençoe. Amém.